Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no na nossa rede social, especialmente pelo Facebook. Nós estamos nesse dia 6 de abril, no início dessa semana, nessa segunda-feira, trazendo informações sobre os casos do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul e toda a ação do governo do estado no enfrentamento a esta pandemia. Nós temos nesse momento 481 casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul. Temos 8 mortes confirmadas no nosso estado. É uma informação de uma nova morte acontecida aqui em Porto Alegre, que está confirmada neste momento e que, portanto, eleva para 8 o número de mortes no estado do Rio Grande do Sul por casos de coronavírus. E também é importante dizer que nós estamos aprimorando o nosso processo de gestão de indicadores das internações nos hospitais do estado do Rio Grande do Sul, que vai ser também um indicador muito importante para nós mensurarmos a evolução do quadro do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de comentar aqui, antes de passarmos para as perguntas que nós recebemos da imprensa, há informações ainda sobre os decretos de restrições no estado. Nós tivemos uma aplicação de regras sobre delivery e os takeaway, ou os pague e leve, esses serviços de entrega e de pague e leve, feitas no nosso decreto da semana passada, que tiveram melhores esclarecimentos pelas dúvidas geradas no decreto último. E na noite de sexta-feira, então, nós mudamos um ponto no nosso decreto para deixar mais clara a regra dos serviços de pague leve e de entregas, ou de delivery e takeaway, que foi para especificar que esses serviços estão liberados para as situações que envolvem alimentação, higiene e saúde. São estes os serviços que estão liberados na condição de delivery, de takeaway, no serviço de pague leve, e que devem ser executados através do telefone ou da internet, pelas redes. Então isso está especificado porque havia situações em que outros tipos de serviços, de comércios, estavam utilizando essas condições, gerando muitas dúvidas no nosso estado. Além disso, eu gostaria de esclarecer aqui os pontos que envolvem o IPVA, que certamente já nesta transmissão e em tantas outras redes acabam sendo muito demandados. Então é importante esclarecer aqui por parte do governo os pontos relacionados ao IPVA, o imposto que incide sobre os veículos automotores no nosso estado. É importante lembrarmos que a crise sanitária que nós estamos vivendo, a crise de saúde, ela abala as receitas do estado, que já vinham com dificuldades em função de um quadro de estiagem, a seca no estado do Rio Grande do Sul, também impactando as safras dos principais grãos aqui no nosso estado, incluída aí a soja, já apresentavam para o nosso estado dificuldades no que se refere à receita em função da agricultura, do agronegócio. E temos agora essas dificuldades impostas por esta crise sanitária, que a gente sabe impõe dificuldades no bolso, né, de muita gente, de muitas empresas, especialmente as pequenas no estado do Rio Grande do Sul. A gente amarga a perda de receita no estado do Rio Grande do Sul de uma estimativa de cerca de 700 milhões de reais somente para o mês de abril, 700 milhões de reais de perspectiva de receita a menor no estado do Rio Grande do Sul por conta desta dificuldade da dinâmica econômica no nosso estado. E apesar desta queda, nós tomamos medidas para facilitar o pagamento do ICMS, nós tomamos providências e demandamos junto, por exemplo, ao Conselho Gestor do Simples, e anunciamos isso na última semana, no final da última semana, de que as empresas que optam pelo Simples Nacional poderão ter um prazo de carência no pagamento do ICMS, no recolhimento do ICMS nos meses de abril, maio e junho, retomando os pagamentos em julho, agosto e setembro dessas parcelas que não serão pagas neste período. E isso beneficia cerca de 200 mil empresas pequenas e médias no estado do Rio Grande do Sul.
Nós sabemos da demanda que existe sobre a questão do IPVA, mas é impossível para o Estado alterar o calendário do pagamento do IPVA neste momento. Vamos lembrar que no final do ano passado, ainda por conta das dificuldades fiscais que o governo tem, já anteriores à questão do coronavírus, o governo chegou a aventar a possibilidade de antecipar a data da quitação do IPVA em cota única para o mês de janeiro. Talvez vocês lembrem disso, quando lá no período de novembro do ano passado houve uma polêmica porque o Estado do Rio Grande do Sul, o governo, chegou a considerar a hipótese de trazermos então para a quitação em cota única para o mês de janeiro, como acontece em outros estados da região sul e sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, que fazem esse vencimento no mês de janeiro. Dada aquela repercussão negativa, nós voltamos atrás, tivemos o estabelecimento da cota única com o vencimento em abril e chegamos a abril com mais da metade dos contribuintes, dos pagantes, proprietários de veículos, pagantes de IPVA, já tendo quitado as suas parcelas. Então, a maior parte, né, dos proprietários de veículos já fez o pagamento. No início do mês de abril, a gente já teve aí 2 placas, né, os finais das placas já também com pagamentos efetuados e cerca de 550 milhões de reais disso que vai ser arrecadado no pagamento do IPVA sequer fica nos cofres do Estado, vai para as prefeituras. São os municípios que são partícipes de metade da arrecadação do IPVA. Então, qualquer movimento em relação ao IPVA, em primeiro lugar, demandaria uma lei. Em segundo lugar, geraria uma distorção daqueles que fizeram o pagamento obedecendo uma regra e uma mudança de regra no meio do caminho para os que não tivessem feito ainda o pagamento. E tiraria recursos de outro ente federativo que são os municípios. Então, seria abanar parcialmente com chapéu alheio, com uma queda de arrecadação que interferiria na arrecadação dos municípios que também precisam, assim como o Estado, neste momento de forte demanda para os serviços de saúde, deste recurso para a prestação mínima de serviços que são essenciais para a população. Então eu sei que não é uma medida simpática manter o pagamento do IPVA nas datas previstas, mas o Estado também não tem condição de fazer a alteração por segmentos, por exemplo, né? A gente sabe que quem trabalha com veículos de aplicativo, transporte privado, fretamento de transporte escolar, entre outros, tem esta queda de receita agora, mas o Estado não tem, é ilegal, não tem como fazer benefício para especificamente um segmento da sociedade. Se fosse para fazer, teria que fazer para todos, e para todos se torna impossível. E lembro aqui que o governo federal, infelizmente, nos anúncios que fez até aqui, não teve nenhum anúncio que impactasse robustamente nas receitas do Estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, teve nas receitas do Estado de São Paulo, que deixa de pagar a dívida com a União e com isso tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos de despesa do Estado, quando o Estado do Rio Grande do Sul já não paga a dívida com a União por força de uma liminar. Então esta mesma medida tem impacto zero nas nossas contas. Ou para os estados do Nordeste, que vão ter recomposição do Fundo de Participação dos Estados e que vão ter, por exemplo, impactos de quase 1 bilhão de reais para o estado da Bahia. 80% do Fundo de Participação dos Estados no Brasil vai para os estados do Norte e Nordeste. Este fundo vai ser recomposto nas perdas, mas nós ficamos com uma parcela muito pequena deste fundo. Então, o que mais impacta para nós é o ICMS, e esta perda de ICMS não tem previsão até o presente momento de recomposição pelo governo federal. Por isso que nós estamos destacando a absoluta impossibilidade do Estado do Rio Grande do Sul de abrir mão desta receita, porque não é apenas o Estado, também atinge os municípios, e além disso nós já temos as regras estabelecidas pelas quais a maior parte dos contribuintes já efetuou o pagamento e agora se tornaria muito complexa esta alteração do IPVA. Então, da arrecadação prevista de 2,9 bilhões,
1,15, né? Ou seja, 1,7 já foi, 1,15 é o que falta arrecadar, e deste total que falta arrecadar, ainda sabemos há historicamente uma inadimplência, que possivelmente se tornará maior neste período e que já traz transtornos ao Estado, e metade da arrecadação que falta vai para os municípios. Então é isso que eu gostaria de deixar claro aos nossos acompanhantes aqui da nossa live. Gostaria de dar informação também que, além de uma live diária, um programa de 5 minutos, o Diálogo RS, passa a ser veiculado nas rádios do interior. As rádios do interior do Estado, numa parceria com a GERT e com diversas outras rádios, terão programas diários de 5 minutos para que nós possamos informar mais sobre o novo coronavírus e outras ações do governo do Estado. Vamos passar agora, então, às perguntas feitas pela imprensa. Nós recolhemos perguntas pela imprensa, como nós não estamos evitando fazer aglomeração de pessoas, as nossas lives são o instrumento que nós temos para fazer as nossas coletivas de imprensa do governo do Estado. A primeira pergunta é: houve alguma resposta do governo federal para a carta enviada pelos governadores do consórcio Sul e Sudeste? Por parte do governo federal, aqueles itens ainda não há resposta. Houve, na semana passada, pela votação do FPE no Congresso Nacional, o início de um diálogo com a Secretaria do Tesouro Nacional e com o Congresso Nacional, especialmente os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia e senador Davi Alcolumbre. Nós nos posicionamos, e eu, em nome do Rio Grande do Sul especialmente, salientando que nós temos até aqui uma medida que atende parte do país. Quando há a recomposição do FPE e do FPM, você está atendendo a uma demanda que regionalmente tem relevância, especialmente para os estados do Nordeste e do Norte. Os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, sem recomposição das perdas de ICMS, têm muito poucas condições de poder garantir a condição de atender aos seus compromissos e também de fazer incentivos econômicos em âmbito local, como é essa demanda de prorrogação de pagamento de impostos nos diversos setores. Então é muito importante, a gente continua debatendo nesta semana, pela perspectiva de o Senado votar em o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e também da Câmara dos Deputados de votar o Plano Mansueto, com alterações no regime de recuperação fiscal. Nós vamos continuar gestionando junto ao Congresso Nacional para que haja respostas objetivas do governo federal e, se não houver, que o Congresso tome providências de legislar, então, sobre esses temas, que são importantes, especialmente no que diz respeito à recomposição das perdas que teremos econômicas por conta da atividade econômica que acaba sendo restrita por imposição das regras sanitárias que vigem no mundo todo, com as restrições de atividades comerciais nos estados. A segunda pergunta é: o secretário executivo João Gabardo disse que deveria haver discussão sobre talvez rever o fechamento do comércio de cidades que ainda não tenham casos de Covid-19. No caso do Rio Grande do Sul, até porque talvez seja preciso fechar mais adiante, quando chegar o inverno. Também vimos algumas carreatas, como no fim de semana, hoje em Porto Alegre. Há alguma possibilidade de rever o decreto em relação ao comércio nos próximos dias? Nós mantemos o monitoramento constante das informações. Como eu disse, toda decisão do governo do Estado se pautará sempre com base em evidências científicas. O grande problema que nós tivemos nas últimas semanas foi uma visualização de agravamento do quadro no Brasil, e no nosso estado não foi diferente, e a grande dificuldade envolve a subnotificação por conta da dificuldade na realização de testes. O estado do Rio Grande do Sul faz testes através do seu laboratório central e hospitais fazem testes daqueles pacientes que são internados.
E os laboratórios privados também fazem daqueles que, com plano de saúde, recorrem aos laboratórios privados. Nós estamos contratando laboratórios e conveniando com universidades para ampliarmos a capacidade de execução de testes. E estamos também com a pesquisa que vai ser feita a partir desta semana pela Universidade Federal de Pelotas, colocando em campo uma pesquisa que vai nos ajudar a entender a disseminação do coronavírus pelo estado do Rio Grande do Sul em 4 rodadas de quase 5.000 pessoas que serão testadas, mesmo que assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Com essas informações, associado à informação que nós estamos aprimorando da gestão dos dados de internações clínicas e de terapia intensiva, nós estamos estabelecendo novos protocolos e um sistema informatizado junto aos hospitais públicos, privados e filantrópicos, que, aliás, deixo aqui o meu apelo, nós vamos estabelecer essa orientação em portarias, em circulares, aos hospitais todos. Estabelecemos uma ferramenta digital e um protocolo na gestão destes dados e precisamos de todos os hospitais obedecendo e atendendo a esse protocolo para que nós possamos ter informação em tempo real das internações que acontecem no estado, por todo o estado, em todas as regiões. Com a melhor gestão destes dados, tanto de internações quanto dos testes, dos exames laboratoriais, é que nós vamos ter mais segurança para debater as regras de restrição de atividades, das diversas atividades no estado do Rio Grande do Sul. Então não significa que nós não nos baseemos em evidências científicas até aqui, só que as evidências que nós tínhamos até aqui, nós estamos buscando aprimorar a gestão destes dados e informações, tanto é que estabelecemos um comitê de análise de dados, montamos um comitê científico com a participação de infectologistas e epidemiologistas, e nós tínhamos um nível de dados e de informações até aqui, que impunha até aquele momento, pela melhor regra da cautela médica, regras de restrição num determinado nível. E aqui, agora, com essa semana, aprimorando a gestão desses dados, vamos ter um novo nível de informações que vai nos permitir discutir estas restrições de uma forma mais apurada, mais certeira, talvez observando as regiões, o comportamento, a partir desses testes, das internações e dos exames laboratoriais e até estudando alternativas, ou, se for o caso, até restringindo ainda mais se fizer necessário, mas sempre com base nas evidências, nas análises que virão pela informação, pela gestão de dados. Quando o governo do estado espera ter a estrutura mais próxima do que considera ideal para o atendimento aos casos do Covid-19? Qual a projeção de leitos, UTIs e respiradores trabalhada pela Secretaria de Saúde e quando isso deve ser atingido? Chegando nesse estágio, a quarentena poderá ser flexibilizada? Sem dúvida nenhuma, o dado dos leitos é determinante no próprio processo das restrições de atividades, ou na chamada quarentena. Nós prevíamos no nosso plano inicial cerca de 216 leitos de terapia intensiva a serem incrementados no estado. Temos tido dificuldades no processo de aquisição dos equipamentos e mesmo de locação. Vocês estão observando que essa é uma dificuldade mundial. Os Estados Unidos têm um comportamento agressivo nesse sentido para viabilizar para lá equipamentos e materiais. Isso tem gerado dificuldades a diversos países, incluindo o Brasil, e dentro do Brasil também há dificuldades de viabilizar equipamentos. Por isso nós atuamos em várias frentes, desde o conserto de equipamentos, respiradores, as locações, e também passamos aí a trabalhar com a destinação de leitos privados para o SUS. Então estamos nesses processos de negociação e esperamos chegar aí até o final do mês de abril com um incremento de cerca de 50% na nossa capacidade de leitos de terapia intensiva, quando nós estamos projetando talvez um momento de maior demanda para a nossa rede hospitalar entre o final de abril e o início do mês de maio. Por isso que é neste momento quando mais as pessoas devem reforçar os seus hábitos de prevenção, os cuidados, o afastamento, o distanciamento, para que nós possamos evitar contágios que ali na frente vão gerar casos mais graves com demandas de internações hospitalares para as quais ainda não temos a total estrutura. Nós estamos incrementando, novos leitos estarão sendo implementados nesta semana e a gente vai poder trazer essas informações com mais precisão nos próximos dias.
Uma última pergunta: o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta entraram em rota de colisão. A troca de comando pode impactar na saúde do Rio Grande do Sul e do Brasil? Olha, não trabalho com especulações, mas torço para que não haja solução de continuidade na política de enfrentamento ao coronavírus no Brasil todo. Nós estamos com uma equipe muito dedicada, observando com a grande dedicação da equipe do Ministério da Saúde, com interlocução com todos os estados, com conhecimento pleno das fases, das etapas, das dificuldades que se impõem. Trocar esta equipe neste momento nos parece algo que evidentemente traria prejuízos à política do enfrentamento do novo coronavírus. Nós torcemos para que isso possa ser evitado, que possa haver composição dentro da equipe do próprio governo federal, entre presidente e ministro, de forma a garantir o que é mais importante nesse momento: a melhor política de enfrentamento com a gestão da prevenção e também com a gestão adequada dos equipamentos, dos recursos materiais, dos recursos humanos necessários para preservar vida e saúde dos brasileiros. O governo do estado do Rio Grande do Sul trabalha com planejamento estratégico e nós vamos apresentar nos próximos dias este planejamento que nós já temos falado aqui, né? As frentes de trabalho na área da saúde, na economia, na área social, o incremento de leitos, a política de testes, os recursos humanos, o enfrentamento da questão econômica e social, a preocupação com a área da segurança e do sistema prisional. Todos esses eixos estão inseridos num planejamento estratégico bem estruturado, que já está rodando e que será apresentado com clareza aí a todas as forças da sociedade, a imprensa e a nossa sociedade nos próximos dias, e que vai ser o norte e que tem ali os indicadores pelos quais nós iremos nos guiar para tomada de decisão, inclusive sobre a política de restrição social. Agradeço a todos pelo espaço que nos atendem aqui nas suas agendas e voltamos amanhã nesse mesmo horário para trazer mais notícias ou a qualquer momento em alguma nova decisão que possamos encaminhar, agradecendo a todos que nos acompanham e que atendem a recomendação de ficar em casa. Muito obrigado.